Nesta aula eu vou ensinar para você o que é janela de voo. E começando, é um conceito bem simples que a gente pode estar vendo aqui nessa imagem e basicamente janela de voo é o período ideal que a gente tem no nosso dia para estar executando os nossos voos. Por quê? Porque é muito importante que a gente consiga tirar essas imagens com drone de modo que não tenha sombra contido nelas. Então, para que não tenha sombra nas imagens que a gente vai tirar com drone, é preciso que a gente entenda aqui qual que é o horário correto para que não tenha sombra, principalmente guiado aqui na posição do Sol. Então, como que a gente faz isso? Aqui no Excel, a gente já fez uma otimização para você, deixamos tudo certinho aqui. E o que a gente vai precisar inserir nesse Excel? A gente vai precisar inserir qual que é a hora do nascer do Sol e a hora do pôr do Sol. E aqui ele já vai te dar a hora certa que o Sol está a pino, que a gente fala. E a gente não vai ter sombras nesse momento. Então, qual que vai ser a janela de voo? A gente calcula aqui 3 horas depois do Sol a pino e 3 horas antes do Sol a pino. Na fotogrametria convencional, eles consideraram até esse intervalo mais rigoroso, entre 2 horas só. Então, se eu vier aqui e ao invés de 3 horas eu considerar 2, esse seria o intervalo do tempo que eu teria para fazer os meus voos nesse dia. Só que com drone a gente considera o intervalo de 3 horas, tudo bem? Então, por exemplo, se o pico aqui, se o Sol a pino fosse meio-dia e 36, eu poderia começar a minha janela de voo às 9 horas e 36 da manhã e o máximo aqui que eu poderia terminar seria 3 horas da tarde e 36 minutos. Para isso, a gente deixou um link aqui para você, que é desse site aqui, vou abrir para mostrar, aonde a gente coloca o país e a cidade que a gente vai estar fazendo o mapeamento e ele dá para a gente qual que é o nascer e o pôr do sol para a gente conseguir colocar lá no nosso Excel. Aqui ele dá, por exemplo, de outros países, como Buenos Aires, na Argentina, tá? Ele dá basicamente aqui de bastante países, aqui ele fala a capital, tá? O nascer e o pôr do sol. Vamos ver então para o Brasil. É bem simples aqui, digitar Brasil, Presidente Prudente, onde eu estou localizada, Presidente Prudente, dá um pesquisar. Ele fala a hora atual que eu estou fazendo essa pesquisa e ele já dá aqui, ó, o nascer, a hora que o Sol nasceu hoje, foi 6h42 da manhã, e o pôr do Sol de hoje, que vai ser às 6 horas e 4 minutos. Então aqui embaixo, se a gente desce um pouquinho para baixo, ele dá basicamente o pôr do Sol e o Sol, a hora que o Sol nasceu de todos os dias do mês, tá? Então aqui eu já consigo fazer esse planejamento. Então, por exemplo, hoje, né, vou colocar aqui os horários. Então, 6h42 da manhã e 18 horas e 4 minutos. Voltando aqui na planilha, vamos colocar 6 e 18, 00, e ele vai se pôr 6 horas e 4 minutos. E ele já faz o cálculo, ó. Eu poderia ter começado o meu voo 9 horas e 11 minutos da manhã e eu teria que ter terminado aqui 3 horas e 11 minutos da tarde. Então, se agora são 4 horas da tarde, eu já não conseguiria mais fazer esse voo de forma que ele não tenha sombra, tá bom? E então é assim que a gente faz aqui esse cálculo, tá? Para delimitar aqui qual que é o período que a gente pode voar durante o dia. Aqui tem mais alguns exemplos, porque essa variação da hora, né, é importante levar em consideração. E mudando a época do ano e a latitude, nós também temos horários diferentes. Então, por exemplo, se eu for fazer um voo em Recife, o sol vai estar diferente lá, tá? O pôr do sol, o nascer e o pôr do sol será diferente. Aqui a gente tem alguns exemplos para você fazer a comparação, tá? Em alguns lugares do Brasil também com latitudes diferentes. E só dando um exemplo que eu falei de Recife, se eu voltar aqui no site e colocar Recife como cidade, dar um pesquisar, ele já vai me dar aqui, ó, qual que é a hora que o Sol nasceu lá em Recife, 5h22 da manhã, e vai se pôr 17h12, né, 5 horas da tarde, tá? Então você vê a diferença aqui do Recife aqui para Presidente Prudente, localizado aqui em São Paulo, tá? No caso, seria só eu colocar esses dois horários nesta planilha e a gente aqui já teria os horários corretos para a gente poder fazer o nosso voo ou não. E aqui, só mais um link aqui da nossa tabela, é a questão da hora UTC, Zulu, que a gente chama. Abrindo aqui o site, ó, o que acontece nessa hora UTC, que é a hora universal, né, coordenada aqui? Ela acrescenta 3 horas a mais
aqui do que a nossa hora normal. Então, se aqui são 4 horas e 2 minutos, essa hora ela vai somar 3 horas a mais, tá? Isso vai depender, claro, do fuso que você está localizado. Então, por que tem isso na nossa tabela? Porque caso você queira fazer um pedido de voo lá na plataforma Sarpas, eles pedem que você coloque na hora UTC. Então, se a gente vai começar a voar 9 horas da manhã, aqui você teria que colocar como se fosse meio-dia, tá bom? Só levando aqui em consideração essa questão da hora. Então, porque aqui a gente está no fuso horário que está 3 horas de diferença. Se você está no fuso horário que, por exemplo, é 5 horas de diferença em relação à hora UTC, você coloca o 5 aqui e ele já calcula automaticamente, tá bom? Então, olha só, lá na plataforma teria que colocar meio-dia e se a gente vai encerrar 3 horas da tarde, coloca aqui, somando aí mais 3 horas, né? 18 horas, ele já faz esse cálculo automaticamente, tá? Então aqui fica algumas dicas, a gente facilitou bastante para você com essa tabela aqui da janela de voo. E agora eu vou dar 2 exemplos de quando a gente não obedece essa janela de voo. Aqui nessa imagem a gente repara, ó, as sombras aqui em relação à vegetação. Então teve um pouco de sombra aqui, não está tão exagerado. Para isso eu vou abrir o EXIF aqui da imagem para ver que horas que essa foto foi tirada. Então, olha só, essa foto ela foi tirada 3h30 da tarde. Então, é capaz aqui que ela possa ter passado um pouquinho aqui da hora, dependendo do dia que ela foi tirada, do período do ano. Ela passou um pouquinho da janela de voo e a gente já tem sombras aqui nessa imagem. E mostrando mais um exemplo, olha só essa questão da sombra aqui, como ela já está exagerada, né? Tomando bastante parte aqui da nossa fotografia. Vamos ver aqui no EXIF que horas que ela foi tirada. Foi tirada 3h30. Então, você vê que se passa da janela de voo, as sombras elas já ficam bem grandes na nossa imagem. E eu vou explicar melhor na etapa de processamento fotogramétrico, mas essas sombras, elas atrapalham muito na hora do processamento, tá bom? Elas causam uma certa confusão para o software e isso pode atrapalhar bastante, até deixar buracos ali no seu produto. Então, respeitar essa janela de voo é muito importante. A aula fica por aqui, espero que você tenha aprendido mais sobre o assunto e desejo bons estudos.